Olá, alunos, aqui é o professor Felipe Martins, começando nossa 8ª aula de gestão ambiental. E nessa aula venho falar um pouco sobre um tema muito abordado nos dias atuais, que é o efeito estufa. Então, vamos entender primeiro um pouco das reações químicas da atmosfera e como que ela influencia na mudança do clima. Então, começando com uma definição, falando que as emissões de determinados tipos de gases na atmosfera, ela resultam em reações químicas. E essas reações químicas causam uma mudança no clima e, por conta disso, possíveis prejuízos à vida humana que a gente tem aqui. E a poluição atmosférica, ela gera impactos locais, e esses impactos locais geram desequilíbrio ecológico, que gera impactos globais, e esses impactos globais geram uma mudança no clima, que por sua vez acarreta, por exemplo, na diminuição da camada de ozônio, no aumento da estufa, no acontecimento de El Niño, Laninha, tsunamis, enfim. Tudo isso vai sendo uma reação em cadeia. Então, o que é o efeito estufa? Ele é um mocinho ou ele é o vilão? Bom, antes de começar, vamos entender como que funciona isso, A gente tem nossa atmosfera, tem a troposfera, tem a Terra. A primeira camada, a troposfera, fica em torno de 18 km de altura da Terra, A troposfera, depois eu tenho a estratosfera, que fica em torno de 50 km, e aí vem a camada de ozônio. E aí depois a mesosfera e a ionosfera. Então a camada de ozônio fica aqui, mais ou menos nessa região, a uns 90 km de altura, com relação à Terra. 90 não, 50. E aqui tem a composição química do ar limpo, Então todo o ar tem nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico, neônio, hélio, metano, enfim, os óxidos nitrosos, o crônio, hidrogênio, xenônio e outros vapores. Todos eles têm essa quantidade, essa composição química. O problema é quando a gente começa a desbalancear essa substância, essa proporção, esse volume de substâncias aqui, começa a gerar os efeitos, os impactos sobre a vida humana. Então, quais são os gases causadores do efeito estufa quando estão em excesso? Olha, até o vapor d'água causa. Vapor d'água, CO2, o ozônio, o metano, óxido nitroso e o CF6. Muitos produzido liberado por questões de produções industriais. Então, o que é o efeito estufa natural? Ele existe naturalmente na Terra, porque ele acontece pela presença de vapor d'água na atmosfera, pela emissão de gases devido à decomposição natural da biomassa pelas bactérias aeróbicas, que vão liberar o CO2, e as bactérias anaeróbicas vão liberar o metano, as queimas espontâneas, a respiração animal. Porque sem o efeito estufa, o que aconteceria? A temperatura da Terra ia ser menos 18 graus Celsius, a Terra ia ser fria. Então o efeito estufa faz com que o calor seja mantido dentro da Terra e ela proporcione uma vida dentro, uma vida normal aqui dentro. O que acontece quando ele tem um efeito da poluição? Ele vira um vilão. Ele começa a ter uma emissão descontrolada do CO2, do metano, do óxido nitroso, do CF6, enfim, em geral, ele começa a gerar um efeito ruim, porque começa a ter excesso de calor, porque começa a liberar excesso de gases que não estava a atmosfera e o planeta não está pronto para absorver. Então, entendendo melhor o efeito estufa, eu tenho aqui os raios solares, eles passam pela atmosfera, atravessam, bate da Terra, a Terra de uma forma diferente libera outro tipo de raio, que uma parte vai embora
e a outra bate na camada de ozônio e volta, em forma de calor. Então esse calor aqui, ele vai se mantendo dentro da Terra e vai aquecendo a Terra. E gerando toda a vida que a gente conhece hoje. Então, a gente tem ondas curtas, essas ondas curtas são enviadas pelo Sol, que aquecem o chão. Essas ondas curtas liberam os raios infravermelhos voltam, são bloqueados no efeito estufa. As ondas longas são liberadas, elas passam para o efeito estufa, e aí esse raio que fica, ele faz o ar ficar aquecido. É por isso que tem as estufas mesmo que a gente conhece para os vegetais, para plantas, é justamente o mesmo efeito. Basicamente procura fazer o mesmo efeito. Então a transferência de calor, ela pode ocorrer, né, quando vocês veem transmissão de calor, por condução, por convecção ou por radiação. E essa transferência de calor por radiação térmica, ela ocorre por um mecanismo totalmente diferente. E, portanto, a gente se resume que na radiação térmica, na radiação emitida em virtude de alta temperatura de um corpo, então quanto mais quente estiver o corpo, maior a radiação que ele emite, e aí vai ser menor o seu comprimento de onda. E quando a temperatura diminui, o comprimento de onda aumenta. E aí qual a relação de comprimento de onda com temperatura? O Sol, ele tem alta temperatura, emite raios ultravioletas, menor comprimento de onda. A Terra absorve a radiação do Sol, libera essa radiação em forma de calor, em forma de raios infravermelho, maior comprimento de onda. E essa parte aqui vai ficando dentro da Terra. A radiação solar vem e a radiação terrestre volta, de uma forma diferente. Ela vem com uma comprimento de onda curto e volta com uma comprimento de onda alto. Gases de efeito estufa e o comprimento de onda. Então os raios ultravioleta são emitidos pelo Sol, eles passam pela atmosfera. Os gases de efeito estufa não absorvem esses raios devido ao seu pequeno comprimento de onda. E esses raios são absorvidos pela Terra. A Terra libera em forma de infravermelho, em forma de raio infravermelho. E esses raios grandes, de grande comprimento de onda, eles são absorvidos pelos gases de efeito estufa, ou seja, não deixa passar. Eles são bloqueados. E são novamente redirecionados para a Terra. Ele aquece a Terra e aí por aí vai aumentando o efeito estufa. Então, se eu tenho muitos gases, eles também bloqueiam a evasão desses raios. E é por isso que vai se tornando, a Terra vai ficando cada vez mais quente. Então, quais são esses gases que ajudam a bloquear essas ondas maiores e, consequentemente, aumentam o efeito estufa? O CO2, que a gente fala o tempo todo dele, na liberação do CO2 pela queima de combustíveis fósseis, setor industrial, setor de transporte, setor residencial, setor agropecuário, processos industriais, produção de cimento, produção de cal, enfim, várias outras produções, eu botei só 2 exemplos aqui, queimadas, desmatamento, decomposição de plantas e animais, emissões fugitivas, que é de fungos, respiração. E aqui, ó, falando um pouco do transporte, 90% toda emissão de CO2 acontece pelo transporte rodoviário. O aéreo 7,6%, hidroviário 2%, ferroviário 0,4%. Então, o CO2 hoje, de uma forma geral, no gráfico anterior eu falei em relação ao transporte, agora de uma forma geral, a grande parte da emissão vem da mudança do uso da terra e das florestas, ou seja, do desmatamento, das queimadas, da utilização de queimadas para agropecuária, para agricultura. E depois você vê 75%, 9% por conta do transporte, 7% pela queima de combustível na indústria, 6% por outros combustíveis. Então você vê, processos industriais 2%. Então grande parte é a forma do solo, conforme ele é utilizada, que emite o CO2. Então como é que funciona o CO2? É o efeito estufa. Eu tenho aqui o CO2, né,
é absorvido para fazer fotossíntese, produção de glicose, de glicídio pelas plantas. Essas plantas, elas são consumidas, por exemplo, por animais, exemplo, que liberam mais CO2 pela respiração, ou pela morte desse vegetal, que vai se decompor e vai liberar o CO2, ou ele vai ter uma decomposição parcial e vai virar carvão, que posteriormente esse carvão mineral vai ser utilizado na indústria de carvão ou na indústria de petróleo, que vai ser utilizado em carros, por exemplo, que vai gerar essa combustão e vai voltar o CO2 para cá. Esse é um dos problemas, por exemplo, essa decomposição parcial, ela não aconteceria a absorção do CO2, a liberação de CO2 na atmosfera se não tivesse processo industrial. Mas essa parte aqui, aliada ao grande agropecuária, por exemplo, ela libera muito CO2. Aqui eu trouxe um gráfico de 1960 até 2020 do incremento do CO2 com relação a aumento do efeito estufa. Então você vê que ele tem uma variação, o gráfico ele vem variando, tá vendo? Tem anos que é bem baixo, mas a sua média vem aumentando lá. Entre 1960 a 1970, teve ali 0,8, 0,9 partes por milhão por ano. Entre 70 e 80, já foi lá 1,39, 1,40. Lá, entre 80 e 90, já foi para 1,6, 1,7. Aí entre 90 e 2000 deu uma baixada na média, né? Teve muitas convenções internacionais, abaixou um pouco. Depois aumentou bastante entre 2000 e 2010, foi para quase 2. E agora lá, entre 2010 e 2020, 2,40, 2,39, por aí. Então você vê que vem aumentando. Então a concentração de CO2 antes da Revolução Industrial era de 1,5 partes por milhão por ano, e agora 2,39 partes por milhão por ano. Então cada vez aumenta a liberação de CO2. Outro gás que aumenta muito o efeito estufa é o metano. Queima de combustíveis fósseis, processos industriais, cultivo de arroz, criação de gado. O gado, por que criação de gado? Por conta da flatulência que o gado solta mesmo. Ele libera o metano. Matéria orgânica que se decompõe, emissões de fungos, e cultivo de arroz por conta das reações que acontecem das bactérias dentro do solo. As bactérias nitrificadoras, as bactérias fixadoras de carbono, todas elas fazem muitas vezes respirações anaeróbias, e essas respirações anaeróbias liberam CH4, que é o metano. A concentração antes da Revolução Industrial era de 0,7 partes por milhão, agora está 1,75 partes por milhão. Então, eu tenho aqui um gráfico que mostra lá, ó, os ruminantes, primeiro os pântanos e o cultivo de arroz, é o que mais libera. O uso de agrotóxico, a liberação das bactérias nitrificantes, depois os ruminantes. Ó. Os ruminantes pela quantidade de quê? Pela flatulência mesmo. A produção de energia é o terceiro, e por aí vai. Queimadas, aterro sanitário, estações de tratamento de esgoto, oceanos e hidratos de gás, cupins, entre outros. O próximo gás os responsáveis pelo efeito estufa é o que? É o óxido nitroso, que vem proveniente de queima de combustível, produção de uso de fertilizantes, queima de resíduos agrícolas, processos industriais, produção de ácido nítrico, produção de ácido adípico, manejo da agricultura e de animais. Todos eles liberam esse gás, que é um dos responsáveis, por exemplo, além do aquecimento global, a chuva ácida, porque ele se combina e faz ácido nítrico, combina com a água, né, o vapor de água da atmosfera, e forma ácido nítrico. A concentração em 1850 era 275 partes por bilhão, atualmente 315 partes por bilhão. E aqui está onde que se consegue, o setor que mais libera é animais e pastagens, 40%. Depois, emissões de solos indiretas de solos, que são as bactérias lá que ficam, as bactérias nitrificantes.
Os grandes vilões são esses, basicamente. E aqui mostra um gráfico bem atualizado, 2019, de evidências de poluição da atmosfera por NO2. Olha lá, essas partes mais claras aqui, onde você vê a parte mais clara, é a quantidade de os países que mais estão liberando o óxido nitroso. Então isso aqui é bem nítido, é bem claro, é bem real. Nenhum estudo teórico. Está acontecendo de fato isso no nosso globo, no nosso planeta. E aí alguns gases responsáveis além do NO2, agora é o CF6, HCF6. São aqueles que têm aerosóis, utilizados em aerosóis, na produção de solventes, produção de refrigerantes, fabricação de espuma, tudo isso libera esses gases. Concentração em 1992 do CF11, 268 partes por trilhão, do CFC12, 503 partes por trilhão, e do CFC113, 82 partes por trilhão. São várias espécies desse clorofluorocarbono. Bom, e aí o que acontece quando tem essa liberação? O superaquecimento global. E quais são as consequências disso? Então, ou seja, o efeito do estufa ele gera um aumento da temperatura do globo, né? Porque, como a gente falou, alguns gases eles ajudam no bloqueio dos raios das ondas longas infravermelhos, não deixa liberar tanto quanto a gente precisaria que liberasse. Então bloqueia muito mais raios solares e por conta disso aquece muito mais a Terra do que deveria aquecer. E aí aumenta a temperatura do globo. E essas pesquisas comprovam que no século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. A temperatura aumentou cerca de 0,6 graus Celsius no século XX. Então, nos próximos anos, ela pode aumentar até 2 graus Celsius. E o aumento da temperatura irá ocasionar elevação dos níveis dos mares. Países, por exemplo, como Bangladesh, onde a maior parte dos países está a menos de 1 metro do nível do mar, ele sofrerá com inundações. Vai ocasionar também seca, decréscimo da poluição agrícola, que pode levar à fome, a degradação do solo. Nas regiões equatoriais poderá resultar até na formação de desertos. Aqui mostra a foto aqui, ó, falha na geleira da Antártida, muitas vezes muito proveniente do efeito estufa. Além disso, vai gerar danos ao meio ambiente, por exemplo, em Abrolhos. Tá acontecendo o branqueamento de corais. Esse calor, né, o aumento da temperatura das águas superficiais. 9 espécies de corais apresentam um branqueamento em suas colônias, com percentuais variando de 10% a 90%. Ou seja, esse calor começa a gerar dano no meio ambiente diretamente. Modificações profundas na vegetação, na características de certas regiões, na vegetação típica de em determinadas altitudes, porque começa a mudar a temperatura, começa a mudar tudo. Aumento da incidência de doença, proliferação de insetos nocivos e outros vetores de doença. E aí algumas ações preventivas que podem reduzir a emissão dos gases que causam efeito estufa. O controle da emissão de gases de efeito estufa por veículos automotores. Hoje está se tendo estudo de fazer os híbridos, né? Elétrico, híbrido, que anda com combustível fóssil, mas também com energia elétrica, a hidrogênio, que aí libera, em vez de CO2, vai liberar água, fazer rodízios de carro, como acontece já em São Paulo. Com relação aos controles de emissões para partes industriais, reduzir o uso de combustíveis fósseis, adequar as novas fontes de energia eólica, a energia solar, a energia hídrica, a geotérmica, a nuclear. Apesar de produzir muito lixo atômico, ela não produz tanto CO2, né? Então não contribui tanto para o efeito estufa. Tratamento dos resíduos químicos provenientes dos processos industriais, não deixando liberar tanto óxido nitroso na atmosfera, metano na atmosfera, CFC, enfim, SF6. Evitar queima de composto orgânico ou lixo de um modo geral.
reduzir a quantidade de lixo produzido, tentar reciclar mais, plantar mais árvores. Isso ajuda muito. Conscientizar amigos, porque tem gente que aí queima o tempo todo. Tudo que quer resolver vai queimar dentro do seu quintal. Cada pessoa tem que fazer o seu papel. E você vê que hoje, a gente falou sobre isso nos aulas anteriores, por isso que eu não voltei a falar, mas eu vou lembrar sobre o protocolo de Kyoto. Foi um protocolo criado para isso, né? Teve muita efetividade em países desenvolvidos como a Europa, né? O que precisa é países como China, Estados Unidos se empenharem mais nesse tipo de protocolo, porque senão o mundo vai aquecer. Quais são os benefícios obtidos nessas ações preventivas? Aproveitamento dos resíduos, a gente falou da ecoeficiência, a gente falou da produção mais limpa. Isso aí gera não só redução do efeito estufa, mas gera lucro. Você começa a reduzir a utilização de insumos, aproveitando muitas vezes os resíduos. Redução de gasto com destino final dos resíduos, porque em vez de você mandar incinerar, você tem que mandar aterrar, você já consegue reaproveitar isso e não precisa pagar essa destinação. Aumento da demanda por produtos menos poluidores, né? O selo verde, países na Europa, muitos países na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, estão dando preferência para comprar produtos de empresas que produzem produtos reciclados, ou que precisaram de menos recursos para ser produzidos. Melhoria na relação com órgãos governamentais e a comunidade e os ambientalistas. Você reduz multa, né? Você reduz escândalos dentro da sua empresa, reduz problemas com marketing. Acesso ao mercado externo se torna mais fácil. Como eu falei, muitos países eles estão exigindo esse tipo de selo verde para comprar o produto, ou estão pelo menos dando preferência a quem tem o selo verde. Melhoria na relação com o homem e o meio ambiente, que é o que a gente tem buscado, o desenvolvimento sustentável. E é isso. Beleza, galera? Essa era a nossa aula de gestão ambiental dessa semana. Deixei uma lista de exercícios lá no Google Classroom e bons estudos.